Amém. Glória a Deus, irmãos. Quantos estão se sentindo abençoados essa noite? Diz amém. Amém. Grandioso, né? Presença notável. Engraçado que o Dodô estava ministrando sobre vou seguir o Cordeiro. O pastor agora falou sobre os dois caminhos. E essa noite eu vou compartilhar algo desse sentido, sobre o caminho. Tá? Mas antes eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Vamos estar orando. Papai, colocamos, ó Pai, esse culto, essa palavra nas suas mãos, ó Pai. Ó Papai, que o Senhor venha, ó, com o seu Santo Espírito de Deus, como foi cantado aqui, Senhor. Que o Senhor encha esse lugar, ó Pai. Preenche todos os vazios, Senhor. Ó Papai, se tiver algum espírito maligno, Senhor, que ele venha retirado nesse momento, nesse lugar, ó Pai. Só tenha somente o seu Santo Espírito nesse lugar. Espírito de distração, espírito, ó Papai, seja arrancado desse lugar em nome de Jesus, ó Pai. Ó Papai, que a palavra possa entrar no nosso coração e possa frutificar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando eu falei para vocês quem foi abençoado ou quem está se sentindo abençoado, eu gostaria de compartilhar algo muito interessante com vocês. Né? Foi ontem, eu estava conversando com uma determinada pessoa. No natural, essa pessoa tem uma situação estável, né, bem tranquila, e ele acho que esperou o momento de eu estar sozinho e veio pedir para conversar comigo, né? E eu achei estranho porque ele não chama para conversar com ninguém. E eu até me surpreendi, eu falei, caramba. E ele falou assim, André, você tem um cargo aqui na empresa, tem uma vida estável, né, bem tranquila em relação, né, às outras pessoas, não querendo desprezar as outras pessoas. Porém, cara, eu dava de tudo para ter... Por que ele falou isso? Porque ele perdeu a esposa dele, né, devido a esse Covid. Eu falei, eu dava de tudo para minha esposa hoje estar do meu lado aqui. Até mesmo eu não conheço a igreja, mas está congregando em algum lugar com ela. Por que eu perguntei a vocês se você se sinta abençoado ou não? Irmãos, em a benção só em você acordar todos os dias e estar aqui essa noite para receber uma palavra, estar adorando, louvando o Senhor, já é uma benção para nossas vidas. A gente tem que valorizar muito esse momento. Muito, muito, muito. Então, assim, é uma reflexão antes dessa palavra que eu vou estar ministrando na vida de vocês. Amém? Então vamos refletir sobre isso, né? E vamos estar compartilhando isso com as pessoas que muitas vezes não estão vindo, né, devido a essa pandemia ou por outras situações. E vocês compartilham isso com ele. Um momento, né, bem agradável, bem benção para a nossa vida. De estar em comunhão e estar escutando a palavra. Amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar algo muito interessante, como foi falado aqui sobre o caminho, né, sobre seguir o Cordeiro. Eu vou compartilhar algo sobre um homem muito interessante. Na verdade, eu vou compartilhar sobre 3 personagens aqui. E cada um foi uma situação diferente, né? De repente, você se enquadra em um desses 3 personagens. Eu, por exemplo, eu se enquadrei bem em um. Eu creio que todo mundo aqui vai se enquadrar. Né? Então eu gostaria que assim, um pouquinho de atenção de vocês, e atenção, fica muito atento através da palavra do Espírito Santo que vai falar no seu coração. Eu creio que essa noite vai ser uma noite de transformação, uma noite de restauração. Você crê nisso, irmãos? Eu creio nisso. E uma noite de cura interior. Amém? Vamos abrir lá em Marcos 5. Versículo 21. A gente vai falar sobre esse homem aqui. Eu não sei se já foi ministrado, mas a palavra de Deus vai se renovando. Cada vez que você abre e fala ela vai te levando para outros caminhos, porque é extraordinário. Ela te leva em caminhos que muitas vezes a gente não consegue enxergar de repente no momento, mas ele vai abrindo nossa visão espiritual. Marcos 5, versículo 21,
fala sobre um homem chamado Jairo. E o versículo diz assim, todos acharam? Aqui também, está aqui. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, prostrou-se aos seus pés, e intensamente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Amém, irmãos? Irmãos, é algo interessante aqui. Jairo era um dos principais da sinagoga. Naquela época, irmãos, os judeus, né, eles sabiam muito sobre o Velho Testamento, sobre as leis de Moisés. Então, esse Jairo, esse homem aqui, ele era um dos principais. Eu creio, para ele chegar a ser um desses principais, ele teve que estudar muito a palavra. Muito sobre o Velho Testamento. Ele foi aprovado pelos homens devido o tanto ele se entregava para a palavra. Mas ao mesmo tempo, ele conhecia tanta palavra, mas ele não conhecia a palavra viva, que era o próprio Jesus. Mas ele ouviu falar sobre Jesus. E no momento difícil da vida dele, eu creio que esse homem não estava passando um momento difícil sobre financeiramente, sobre familiar, briga ou alguma coisa desse tipo, mas ele estava passando algo muito ruim. E eu creio que ninguém quer passar isso aqui. A sua filhinha deveria ser a coisa mais preciosa, né? Como ele não tinha. Claro, não que nossa família não seja preciosa, mas primeiro Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. E nossa família vem depois. É meio confrontador falar isso, mas Deus em primeiro lugar. Depois a minha esposa, depois a minha família. Amém? Então assim, ele não conheceu Deus, mas ele ouvia falar. E isso me levou muito a chegar a uma reflexão também. Ele sabia muito, mas ele não fazia aquilo que ele sabia. E muitos de nós hoje sabemos muito da palavra, mas não agimos. A gente está cheio da palavra, encharcado da palavra. Mas se continuar encharcado, para que vai servir? Para nada? Só cheio para você mesmo? E a gente não foi chamado jamais para a gente mesmo. A gente foi chamado para ir lá fora. Compartilhar uma palavra, ministrar cura através do nome de Jesus. E esse homem aqui, ele só ouviu a falar sobre Jesus. Sabia que Jesus, aonde ele passava, havia cura. Aonde ele passava, havia libertação. Aonde ele passava, tinha abundância. Não tinha fome, porque ele multiplicava pães e peixes. O impossível ele conseguia. Porque ele era Deus aqui na terra. E ele só ouviu falar. Mas esse ouvir gerou muita fé no coração daquele homem. Mas a fé é a certeza, né? Então ele foi gerando a fé gerando, e ele teve certeza que eu creio que ele esgotou toda a situação. Ele não tinha para onde recorrer devido a filhinha dele estar doente. Mas ele falou assim: não, se esse homem passou lá e curou se esse homem, através daquele centurião, através de uma palavra, né, ele curou o servo dele, eu vou atrás desse homem. E muitos de nós devemos ir atrás de Jesus. E a gente tem isso disponível, irmãos. A palavra está sempre do seu lado. A palavra, onde eu vou, eu estava até conversando ali com... Cadê o Marley? A minha Bíblia está toda despencada. Então, na verdade, eu estou sempre com a palavra, estou sempre caminhando com a palavra. E eu lendo a palavra, querendo conhecê-lo cada vez mais. E esse homem
Engraçado que ele tinha tudo, mas ele não tinha paz no coração. E ele continuou a caminhar e foi até Jesus. Ele rompeu toda a situação, um homem religioso, e de repente você se enquadra essa noite, nessa situação. De repente você sabe muita palavra, mas você não conhece Jesus. Você não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ouvir a voz do Senhor. Mas essa noite está disponível para mim e para você. Se você se enquadra nessa situação desse homem, fica bem atento, irmãos. O Espírito Santo vai fazer algo sobrenatural na sua vida essa noite. Se você tiver com o coração aberto, assim como esse homem estava com o coração aberto, para ir atrás de Jesus e ver se realmente era aquilo mesmo, o que ele fazia, aquelas maravilhas, algo vai acontecer. E se você tiver dessa noite, dessa situação, algo vai acontecer na sua vida. E ele foi caminhando, irmãos, com Jesus. Mas só que no caminho aconteceu algo. Jesus, como eu falei para vocês aqui, Jesus foi com ele. Mas tinha uma grande multidão. Eu fiquei imaginando essa multidão. Imagina você, irmãos, quem pega trem aqui. Quem pega trem, a multidão para você andar. Então, cara, para você daqui em Magalhães andando, né, em passos normais, você leva em torno de 5 a 10 minutos. Imagina uma multidão seguindo você até Magalhães. Então, na cabeça desse homem, ele já pensou assim, caramba. Ele falou que ia lá em casa, né, até ver a minha filha, mas olha a multidão. Ele, com a autoridade que ele tinha aqui com os judeus, ele poderia muito bem, rapaziada, vamos sair daí, vamos que Jesus vai lá em casa. Jesus vai lá ver a minha filha. E vocês estão atrapalhando. Mas aquele homem estava com tanta fé no coração que ele falou assim, não, eu vou só seguir o Cordeiro. Como a gente cantamos aqui, vou seguir o Cordeiro. E quando você segue o Cordeiro, algo vai acontecer, irmãos. Algo tem que acontecer. Quando você está com o coração, algo vai acontecer. Se você tiver com o coração aberto. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai dar continuidade na leitura aqui. Versículo 24, parte B. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, aleluia, essa mulher que estava ouvindo a fama de Jesus, assim como Jairo ouviu, amém? Vindo por trás dele, porém a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou-lhe, quem me tocou nas vestes? Respondeu o seu discípulo, vês que a multidão te aperta e dizeis, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, tinha consciência do que nele operava. Veio, prostou-te diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Amém, irmãos? Essa mulher aqui também, ela tinha ouvido a falar de Jesus.
Essa mulher estava no meio da multidão. E ela pensando para si mesma, se eu apenas tocá-la na veste de Jesus, eu creio que vou ser curada. Irmãos, se você tocar Jesus diferente, assim como essa mulher tocou, eu creio que algo vai acontecer. Irmãos, uma multidão estava pressionando a Jesus. Eu creio que todo mundo estava encostando, que estava perto de Jesus, estava tocando Jesus. Mas não acontecia nada. Por quê, irmãos? Eu fiquei me perguntando por quê? Só com ela. Porque ela tocou diferente Jesus. Essa noite está disponível para você tocar diferente Jesus. Abra seu coração essa noite e toca em Jesus. O que você está precisando dessa noite? Você está como essa mulher sangrando? Você está sofrendo com algo? Ou você está como Jairo, com alguém enfermo em casa? Está disponível para você, toca em Jesus. Toca. O que está faltando para você tocar? Abre o seu coração essa noite. Você cantou, o Santo Espírito venha nesse lugar, ele já está aqui. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. E às vezes a gente fica pensando, Jairo veio até Jesus por causa da filha, mas ao mesmo tempo ele estava sendo tratado. E às vezes você está essa noite aqui pensando que está vindo para buscar para um parente seu, mas você está sendo tratado. Ele largou a religiosidade e foi para Jesus. Aqui, irmãos, ele estava tendo domínio próprio. Ele estava tendo mansidão, fruto do Espírito. Por que mansidão e domínio próprio? Aquela multidão estava apertando Jesus. Ele poderia muito bem expulsar. Olha só, eu sou o chefe da sinagoga. O pessoal sai que ele vai para a minha casa agora. E muitos de nós a gente faz isso. Primeiro eu, depois eu. Não, depois eu vejo lá o irmão, não. Olha como é que esse homem estava sendo tratado, irmãos. Religioso. Começando a aprender do ter domínio próprio. Começando a entender que ele tinha que caminhar com Jesus. E muitos de nós, a gente sabe que tem que caminhar, mas a gente não quer. Mas não quer por quê? Porque não queremos. E muitas vezes a gente coloca a culpa no irmão. Não vou caminhar, não, para Jesus, porque o irmão fez isso, aquilo, outro comigo. Sai dessa, irmãos. Assim não vai acontecer nada com você, nem comigo, se eu entrar nessa vibe, como o jovem fala. Se eu deixar de caminhar com Jesus por causa de algo que aconteceu, ou algo que vai acontecer, você vendo, você está olhando mais lá na frente, mas só desgraça. Não, vai ser assim de outro. Não. Esse homem que estava sendo tratado, irmãos. Você quer ser tratado? Caminhe com Jesus. Mansidão. Outra coisa que eu observei para esse homem aqui, muito interessante. Ele estava ali perto de Jesus e coladinho a multidão. Ou seja, ele foi para a galera. Ele já não se achava melhor do que os outros. E muitos de nós, às vezes, acham que sabe muita palavra, a gente não sabemos nada. E muitas vezes, a gente despreza aquele irmãozinho que está começando agora. Bobagem. Mas a palavra tem uma palavra boa para te animar. Ele está aqui. Amém? E vai ter transformação. Não fique assim olhando com essa cara. Estou falando aquilo que o Espírito Santo está mandando falar, irmãos. Amém? Mas é para tratar. Primeiro foi tratar para mim. Quando a gente lê a palavra, ele trata primeiro com a gente. E depois a gente ministra. Aí você pega, você vai e não julga o profeta, julga a profecia, o que foi falado. Você tem o Espírito Santo. E quem não tiver, está disponível hoje. Como o Dodô ministrou aqui, enche esse lugar. Se você quiser ser transformado e ter o ajudador, que é o Espírito Santo, na sua vida, ele está disponível aqui essa noite. Abre o seu coração. E dando continuidade, irmãos,
Mas antes disso, eu perdi o papelzinho que eu anotei. Antes disso, essa mulher tocou as vestes de Jesus e foi curada. E essa mulher também, ela foi muito ousada. Quando a palavra de Deus diz aqui que ela ficou com medo de Jesus ou até atemorizada, isso aqui ela não estava com medo de Jesus. Ela está com medo das pessoas que estavam ao redor de Jesus. Os religiosos, a multidão. Por que eu estou falando isso? Se você lê o livro, ou abre o livro para mim lá, Camila, de Levítico 15, 25, por favor. Você vai entender o porquê que essa mulher estava com medo daquela multidão. É isso mesmo. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais do tempo do que os costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Passa. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. Passa. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Passa. Quem tocar estas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Até aí tá bom. Irmãos, isso era porque ela estava com medo. Não estava com medo de Jesus, não. Ela estava com medo da multidão. Porque ela, com certeza, ela encostou em várias pessoas para chegar até Jesus. Então, na doutrina judaica, ou seja, no Velho Testamento ali, se ela encostasse em qualquer uma, a pessoa ficaria imunda. Então, por isso que essa mulher estava com medo. E ela se escondeu. Quando Jesus perguntou, quem foi que me tocou? E ela ficou aqui assim, até que gerou aquela coragem. E ela se prostrou aos pés de Jesus. Foi eu que lhe toquei. Porque ela sabia que ela foi curada. E ela sabia que Jesus estava naquele lugar para aquele propósito. Voltando para o outro personagem, outro tratamento de Jairo. Jairo, sabendo disso tudo, do livro de Levítico 15, sabendo disso tudo, imagine na cabeça daquele homem, um cara bem instruído da palavra, ele pensando, pô, se essa mulher é imunda, tocou a Jesus, Jesus ficou imundo. E Jesus está indo ao encontro da minha filha. Olha a confiança que essa mulher teve. Olha a fé dessa mulher que ela teve. De permitir. Não, essa mulher não, desse homem. De permitir que Jesus fosse ao encontro da sua filha. Irmãos, tratamento durante a caminhada. Muitos de nós, durante a caminhada, a gente para. Irmãos, eu não posso ser hipócrita. Eu parei, um período eu parei devido, no começo dessa pandemia, eu paralisei. Falei, caramba, como é que vai ser? Eu mesmo fiquei com, não tenho vergonha de falar isso, fiquei com sintomas de ansiedade. Isso não é vergonha. Vergonha é você tentar ser santo no meio do povo. A gente, infelizmente, a gente não está com o corpo glorificado, a gente está em busca. Então não é pecado ser gente. Então assim, irmãos, nesse período da caminhada com Jesus eu dei uma travada. E às vezes eu me coloquei no lugar desse homem e falei, caramba, um homem que nem crente era, né? Nem cristão, né? Crente ele era porque ele cria em alguma coisa. Nem cristão era. E olha a confiança em Jesus que esse homem teve. A confiança em Jesus. Irmãos, mas essa noite eu creio que o Espírito Santo está falando no teu coração. Você deve ter confiança em Jesus.
Irmãos, você que está aí em casa agora, tenha confiança em Jesus. Está faltando o que para você estar aqui? Muitas das vezes a gente fala em salvação, mas tem medo de vir. A salvação sim, mas para você, né, você é salvo, mas para você, muitas vezes a gente fala que quer conhecer Jesus, ou quer estar com Jesus, mas tem medo de estar aqui. Para você conhecer Jesus, você tem que estar com Jesus. Jesus hoje, o Santo Espírito dele está aqui na terra, mas Jesus está sentado à direita do Pai. E as pessoas às vezes falam, não vou por causa do coronavírus. Você não está caminhando com Jesus, hein? Sinto muito, irmãos. Você pode até estar caminhando, assim como aqueles 2 homens no caminho de Emaús. Ele conhecia Jesus, mas Jesus falando com ele no meio do caminho, não reconheceu Jesus. De repente você está nessa situação, você está caminhando com Jesus, mas não está reconhecendo a voz dele. Filho, eu te protejo. Filho, eu estou contigo. Filho, eu estou te guardando. A sua casa e você. Vamos confiar em Jesus, irmãos. Vamos estar mais juntos com Jesus. Vamos caminhar com Jesus. Outro tratamento de Jairo. Ele permitiu ele continuar a caminhada ainda com Jesus até a casa dele, sabendo da doutrina do Velho Testamento todinho, sabendo que na doutrina, se a mulher encostasse em Jesus, ele estaria impuro. Vários tratamentos e algo extraordinário. Mas como eu falei para vocês, a perseverança desse homem fez que algo acontecesse. Só que no meio do caminho, olha o que aconteceu. Versículo 35 de Marcos 5. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera, tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temais, creia somente. Essa noite ele está dizendo, não temais, irmãos, crê somente. Crê. Qual a sua dificuldade essa noite? Crê somente nele. Creia somente. É um parente teu que está acamado essa noite? Creia somente. É na parte, vamos botar financeira, creia somente. Jesus está caminhando contigo. Creia somente. É um desemprego, de repente você está numa situação, eu estou desempregado, está faltando umas coisas dentro de casa. Creia somente. André, eu estou com sintomas aqui agora no corpo. Creia somente. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos Tiago e João. Irmãos, aqui também é algo bem tremendo. Irmãos, ande com pessoas que ande na mesma fé que você. Jesus separou aqueles 3 discípulos e falou assim, vamos lá para a casa de Jairo, algo vai acontecer. Muitas vezes não acontece nas nossas vidas porque a gente está caminhando com pessoas. Não estou falando, irmãos, entenda. Não estou falando para você, não, esse aqui, ou estou falando assim, outra congregação, não, isso aqui não. Estou falando, andando pela mesma fé. Tem lugares que fala que eu sou livre se tiver que alguém me corrigir, pode falar que Jesus coloca enfermidade, que Jesus tira a enfermidade, como tem um louvor aí que se Deus quiser, ele é Deus, se não quiser, ele é Deus. Deus sempre quis. A humanidade que é desobediente. E as coisas acontecem por causa da gente mesmo, irmãos. É consequência. Ele sempre quis, tanto que ele enviou seu filho. Amado, para quê? Para todo aquele que crê não pereça,
mas tem a vida e a vida é abundância com ele. E Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Continuando aqui, 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estás alvoroçado? Por que este alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E todo mundo riu dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe e a criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Irmãos, algo tremendo, né? Algo aconteceu na vida daquele homem. Algo aconteceu na vida daquela menina. Algo aconteceu na vida daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Durante a caminhada, olha quantas pessoas foram abençoadas, irmãos. Algo aconteceu. Você quer que algo aconteça na sua vida? Caminhe com Jesus. Persevere com Jesus. Persevere na palavra, irmãos. Algo vai acontecer. É impossível não acontecer. E aqui aconteceu. E quando acontecer, você está aqui essa noite. E quando acontecer, de repente você está aqui como Jairo, sendo tratado. Você está pensando que você... De repente tu está aqui essa noite pensando que você veio aqui por causa de um parente. Não. Deus está falando contigo agora, está te tratando essa noite. Mas porque algo vai acontecer, porque Ele quer mais de você. Ele está mostrando que assim como Ele trata de você, e você persevera nele, algo vai acontecer, não somente com você, mas vai acontecer com a tua família. E quando acontecer com a sua família, ou seja, quem for que você vê aqui por causa dessa pessoa, faça assim como Jesus fez. Dai de comer para essa pessoa. Dai de comer a palavra para essa pessoa. Ajuda essa pessoa através da palavra. Essa menina estava morta. Jairo estava morto espiritualmente. Mas Deus abriu os olhos dele. Engraçado que eu estava até anotei aqui agora, Jairo, no grego, lá no hebraico, significa Jair. E o significado de Jair diz aqui, ele ilumina. Ele ilumina. O Jair. Às vezes eu estava pensando, tá no Jair. Te olha no Jair aí, assim como eu creio que aquele povo olhou pro Jairo, e o Jair no hebraico, né? Falou assim, isso aí não sai nada. Ele ilumina. Eu olho pro Jair aqui, eu creio, irmãos, até o Jair, cara. Ele ilumina. Jesus vai iluminar aquela vista dele que ele vai enxergar, irmãos. Porque eu creio, sim. Senão eu guardo isso aqui e paro. Se eu não crer, é melhor eu pegar isso aqui, fechar e botar lá no meu armário e continuar do jeito que eu estava. Eu creio que essa noite, de repente, você veio, assim como eu vim, até falando, o pessoal fala muito aí fora, né? Se não vim na dor, vem no amor, vem na dor. Eu vim na dor. Você hoje está
tendo a oportunidade de vir no amor. Ele quer fazer algo na sua vida hoje. Você crê dessa maneira? Ele fez algo muito interessante na vida desse povo aqui que estava... Esses personagens, né? E você não é pior do que ele. Pelo contrário, eu vejo hoje o Espírito Santo habita em mim e você. Deus, o Senhor acredita tanto em mim e em você que Ele botou algo precioso dentro de mim e de você. De repente, a gente por si próprio, se eu tenho algo precioso, de repente eu não faria com você, mas Ele acredita tanto em nós que Ele pegou algo precioso e botou dentro da gente para nos ajudar nas nossas fraquezas e ajudar em todo o tempo. Mas para isso, como eu falei para vocês, não basta saber. O saber e o fazer, quando eu falo fazer, é agir. Essa menina, quando ela foi ressuscitada, o que aconteceu aqui? Logo eu creio, ela começou a caminhar. Ela começou a andar. Jesus, quando mandou Talita Cumi, levanta-se, ela levantou e caminhou. Imagina se Jesus falava assim, levanta-te, e ela permanece deitada. Ela recebeu o alimento? Não. Muitos de nós, Jesus vem sempre falando no nosso coração, levanta-te. Mas a gente tem que caminhar. A gente tem que caminhar. Então vamos caminhar essa noite, irmãos? Vamos ficar de pé, feche seus olhos. Você recebe essa palavra, irmãos? Senhor Santo Espírito de Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu amor, Senhor, sua compreensão. Obrigado porque o Senhor está sempre caminhando conosco, ó Pai. Obrigado porque sabemos, ó Pai, que quando o Senhor está caminhando conosco, algo acontece, ó Pai. Ó Senhor Santo Espírito de Deus, ó Pai. Colocamos agora, Senhor, toda a igreja nas suas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha ministrando, Senhor. Ó, Pai, desde o início, o Senhor vem ministrando no nosso coração, Senhor. Que o Senhor vem agora cada vez mais, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, ministra cada vez mais no coração de cada irmão aqui presente, ó Pai. Ó Pai, fala tudo aquilo que, ó Pai, eles estão precisando, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Vamos cantar um louvor aí? Pode? Antes da gente finalizar. Vou seguir o cordeiro. Vou seguir o cordeiro. Vou seguir o cordeiro aonde ele for. Vou seguir o cordeiro. Vou seguir o cordeiro. Vou seguir o cordeiro aonde ele for. Vou seguir o cordeiro. No mais alto monte, no mais profundo vale, vou seguir o cordeiro. No mais alto monte, no mais profundo vale, vou seguir o cordeiro. Eu vou seguir o cordeiro. Eu vou seguir o cordeiro aonde ele for. Eu vou seguir
está, assim como aquele homem, veio aqui essa noite pedindo uma oração, algo para um parentesco, ou um vizinho, um amigo, seja quem for, assim como o Jairo foi até o encontro de Jesus e caminhava com Jesus para pedir por alguém, ou para uma família, ou para seja quem for. Ou de repente você está como aquela mulher do fluxo de sangue. De repente você está sangrando aí dentro, com algo que te incomoda, ou uma dor de cabeça, ou dor nas costas, na perna. Ou de repente você está até morto espiritualmente, assim como a Talita. Irmãos, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Feche seus olhos agora. Se você está se sentindo assim como essas pessoas, se tem algo que você quer entregar para Jesus essa noite, você vem aqui na frente agora. Vamos estar orando junto por essa situação. Não fique envergonhado. Está disponível para mim e para você. Não fique envergonhado. Jairo não teve vergonha.